Meus amigos, Deus continua alegrando o nosso coração e eu devo confessar que a minha alegria aumenta com o amor de vocês. Durante a nossa Assembleia Geral da Convenção Batista Brasileira, eu pude sentir tanto amor que realmente agradeço a Deus pelo amor de vocês. E sei que cada um vai querer lembrar e comemorar no dia 5 de maio os 43 anos da Escola Bíblica do Ar. É uma trajetória. Quando começamos, os discos eram gravados de dentro para fora, desse tamanho, para as mensagens enviadas às emissoras. E hoje, na era da eletrônica, tudo é mais fácil. Mas então, como agora, Deus mantém esta obra e Ele usa pessoas para nos ajudarem nesta manutenção e por isso agradecemos. Acredita o pastor que uma pessoa que viveu como homossexual pode ser libertada por Cristo e ser salva ou não? Eu quero não apenas falar de libertação de homossexual, mas de libertação de qualquer pessoa que realmente aceite nosso Senhor pela fé e por amor a Ele. Olha aqui. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Todo pecado. É a declaração de São João, na primeira epístola, neste primeiro capítulo, versos 5 a 7. Mas eu tenho aqui alguma coisa que é ainda, talvez, mais aplicável ao seu caso. Diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, ou homossexuais, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Até aí, então, parece que a sentença já caiu. Mas veja o verso seguinte, de 1 aos Coríntios, capítulo 6, agora o verso 11. É o que alguns de vós têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados pelo nome de Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Eu estava numa das assembleias da convenção na cidade de Salvador, alguns anos atrás, e foi dada a oportunidade a um senhor que tinha sido bandoleiro em todo o Nordeste por muitos anos, tinha cometido muitos crimes, e ele levantou e numa postura de gigante, ele disse: hoje eu sou servo de Deus. Então, eu não quero que continue o pessimismo dessa carta. Entregue-se a Deus de corpo e alma e Ele purificará o seu caminho. Estou me lembrando agora de uma pessoa que ouviu um dos nossos programas, e isto faz já algum tempo, ouviu pelo rádio e escreveu dizendo que ia entrar em contato conosco, mas não teve coragem de vir aqui. Mas telefonou e disse que tinha começado a tomar drogas na universidade onde estudava, porque
colegas colocavam droga nos refrigerantes. E ela telefonou e disse: eu não tenho coragem de ver o senhor, mas eu estou me sentindo de certa maneira dependente e eu moro com minha avó e a minha avó não sabe, e se minha avó souber vai ser uma tragédia. E eu então disse àquela jovem, de uma voz muito agradável, eu disse assim: eu vou lhe dar uma palavra de Jesus. A palavra de Jesus é maravilhosa e está no capítulo 8 do Evangelho de São João, e eu acho que é uma passagem que vale para todas as pessoas. Jesus dizia aos judeus que criam nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. São João, capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu disse àquela jovem no telefone, repita comigo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu disse a ela: a verdade é Jesus. Então você diga: conhecereis Jesus e Jesus vos libertará. E ela diz: conhecereis Jesus e Jesus vos libertará. Eu digo: agora fale no singular. E ela falou. E nós tivemos aquele encontro telefônico por algum tempo. E eu fui percebendo que ela estava lendo o Evangelho e estava melhorando. E não tardou muito que recebi um telefonema dela e disse: sabe, pastor, já estou livre, completamente livre. Casou-se e hoje reside fora do Brasil, mas tudo que eu sei é bom. Este poder de libertar, Jesus realmente não quer ninguém triste, mas nós temos que crer nele e aceitar a sua companhia. E tenho aqui agora, o Senhor afirma que para aquele que creu em Jesus, o Espírito Santo habita no seu coração. Como o Senhor pode provar isto? Eu não vou nem gastar muito tempo para provar isto, e estou dando essa resposta porque não sei se você já leu o meu livro, O Espírito Santo Executivo de Deus. Se você pode adquirir esse livro, adquira, porque ele traz todas as respostas. Mas aqui na primeira epístola de São João, são 5 capítulos, e eu gostaria de sugerir que procurasse ler esta epístola de São João, primeira epístola, os 5 capítulos. E nós vamos encontrar assim: primeiro, aquele que crê em Jesus é purificado de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Segundo, aquele que crê em Jesus tem a unção do Espírito Santo. Capítulo 2, 27. A unção que vós recebestes fica em vós. Que coisa maravilhosa! Então, aquele que crê em Jesus, ele é transformado, ele é ungido pelo Espírito Santo, e esta unção não se desfaz. Terceiro, aquele que crê em Jesus Cristo, ele sente naturalmente um desejo de se purificar. E é maravilhoso isto que ele ensina aqui. Qualquer que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Mais ainda, diz o mesmo apóstolo que o diabo foi derrotado por Jesus. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto se manifestou Jesus, Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Que coisa extraordinária! No verso 24 ele diz: aquele que guarda os seus mandamentos está nele e nele continua, e nós sabemos disto porque o Espírito Santo está em nós, dado por ele. Aí está a minha afirmação.
No capítulo 5, verso 7, ele diz: 3 os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e estes 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este que o seu Filho testificou. Aquele que crê em Jesus como Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. Então, o crente verdadeiro, ele sabe que Deus habita nele e pode viver nesta garantia. Eu espero que Deus assim o abençoe profundamente. Mas eu tenho mais uma pergunta para hoje, são tantas, não é? Haverá forma corporal ou espiritual? Se não houver forma espiritual, como é que se pode conhecer um ao outro no céu? É uma pergunta, sem dúvida, boa. E eu quero responder aqui com esse ensino do apóstolo São Paulo, na sua carta aos Coríntios, a carta número 1, no capítulo 15, ele diz assim: assim também, na ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará um corpo em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Então, aqueles crentes em nosso Senhor Jesus Cristo que sobem ao céu, ao tempo da sua morte, eles são transformados, eles sobem num corpo espiritual e neste corpo espiritual contemplam a glória do nosso Deus. Como é alegre pensarmos que realmente não vamos ficar aqui, estaremos com o Senhor em glória e na glória. E este é o meu desejo para todos vocês que me acompanham agora. Pela fé somos salvos, pela fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. Que a sua bênção seja sobre você. Amém.